O nosso quadro de entrevista de hoje é com o empresário e fotógrafo Márcio Alexandre. Ele está aqui no estúdio. O Márcio, ele é irmão do José Alexandre, ele que está sendo condenado por ter sido um dos participantes do crime da deputada Ceci Cunha. O José Alexandre hoje encontra-se no presídio de segurança média Ceridião Durval, condenado a 105 anos de prisão. E o Márcio Alexandre contesta essa sentença, alegando que no dia do crime ele passou o dia com o irmão aqui em Arapiraca e outras pessoas também tiveram contato com o José Alexandre. Então essa sentença seria injusta e uma pessoa inocente então estaria condenada e presa aqui em Alagoas. Sim, eu contesto a sentença porque eu estava em casa com ele no dia do crime, eu, as minhas duas irmãs, Rosângela Alexandra e Sandra Cristina, e o meu sobrinho que na época era menor de idade, Saulo Henrique. Ele estava presente conosco em casa e várias pessoas estiveram presentes junto com ele na praça, vários empresários, aquela redondeza toda ali, estiveram ali, são testemunhos, são pessoas que estiveram presentes o dia inteiro, pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite, inclusive na hora do crime, várias pessoas estiveram com ele. Eu fiz uma pequena relação aqui agora há pouco, eu tenho aqui no mínimo 15 pessoas que estiveram presentes com ele no dia e na hora do crime. Então, como uma pessoa dessa está em Arapiraca, vai a Maceió cometer um crime ao mesmo tempo? Como é que pode acontecer uma situação dessa? É incrível. Infelizmente, assim, eu estou muito triste, a minha família está muito deprimida, porque não se imaginava que ia criar essas proporções, que uma pessoa inocente, como o José Alexandre, meu irmão, estava comigo no dia do crime lá em Arapiraca, iria ser condenado. Nós estávamos muito tranquilos, a defesa, o meu próprio irmão, a nossa família, estava todo mundo tranquilo, porque realmente ele estava lá em Arapiraca. Realmente ele é inocente, realmente ele não foi nenhum indicador de celular, indicador de armas, indicador de carros, que nem o Ministério Público indiciou ele inicialmente. Do veículo. Então, assim, é um absurdo. Infelizmente, a nossa justiça é falha. Tem esses detalhes aí que a nossa defesa está trabalhando para a gente provar, e a gente vai provar a inocência de José Alexandre, porque ele realmente esteve em Arapiraca. Márcio, você inclusive não pôde participar como testemunho do processo por ser irmão do José Alexandre. Isso, e assim, eu poderia até participar em termos de declaração, mas a defesa não acreditou que um inocente fosse condenado, né? Como é que a gente ia imaginar uma proporção onde várias pessoas estiveram presentes com meu irmão no dia e hora do crime, em Arapiraca? Como é que ele estava tentando matar Augusto Farias em Maceió, né? Pela manhã, meio-dia, à tarde, não achando o Augusto Farias, vai assassinar a deputada Ceci Cunha e seus familiares se ele estava em Arapiraca. Vários empresários viram meu irmão, estiveram com meu irmão pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite, na hora do crime e depois do crime também. A promotoria alega que após o crime ele fugiu para Anápolis, quer dizer, fica 2.000 quilômetros de distância de Maceió. Como ele fugiu se o capitão George da Polícia Militar, que na época era então tenente da Polícia Militar do 3º Batalhão de Arapiraca, esteve lá em casa com várias guarnições, com várias pessoas do Pelopes. Ele chamou na minha residência, eu atendi ele, as minhas irmãs, o meu sobrinho, eu abri a porta. O meu irmão desceu, conversou com o capitão George, que na época era tenente George. Até hoje eu não sei aquelas respostas do capitão George no dia do tribunal do júri. Eu acredito, a minha família acredita, que realmente houve um lapso na memória dele, que ele se confundiu, houve várias perguntas diferentes, depois de entrar em assunto de chapéu de couro, de Farias, aí perguntaram novamente. Eu acredito que ele, como uma pessoa formada em Direito, como uma pessoa que é comandante de uma companhia da Polícia Militar no interior, ele que é formado em Segurança Pública, ele que faz parte e é membro efetivo de vários grupos da igreja, e não poderia terminar ali a fala dele. Ele deveria ter pedido para ser reformulado a pergunta, era para ter pedido para repetir a pergunta se ele tinha dúvidas. Ele não disse de forma alguma que não viu José Alexandre, ele disse que estava com dúvidas. Ele disse que não tinha certeza, porque na hora ele foi confundido. Eu tenho certeza disso. E Deus vai mostrar a verdade, e que vai tocar o coração dessas pessoas que se recusam
ou se esquivam, ou são covardes, que não querem falar a verdade, que José Alexandre dos Santos estava em Arapiraca. José Alexandre dos Santos nunca foi assessor de deputado Talvânia Albuquerque. José Alexandre sempre esteve presente comigo e com as minhas irmãs em casa na hora do crime. Como é que eu posso aceitar uma situação dessa? Eu não tenho condições de aceitar que ele seja condenado a 105 anos de prisão por um crime que ele estava comigo na hora do crime. Ele estava em casa. A minha casa fica a 20 metros da praça. Então as pessoas iam na praça, iam em casa tomar um cafezinho, voltavam. Não importa se as pessoas estiveram o tempo todo na praça ou não. O importante é que ele estava na praça e estava em casa na hora do crime. Márcio, você coloca aqui também em relação a planos, né, ou a grupo de pessoas. Com certeza. Arapiraca, a população não se mobilizou de forma generalizada, como dizem, que a população clama por justiça. De forma alguma, a população realmente quer a justiça. Mas a população não foi para as ruas pedir justiça para que condene Talvânia Albuquerque. A população foi para as ruas, sim, pedir a condenação dos verdadeiros assassinos da deputada Ceci Cunha e seus familiares. E não o meu irmão, que está lá condenado, em reclusão, sem ninguém poder visitar. Uma situação extremamente complexa, uma situação que eu não quero isso para a vida de ninguém. Amanhã pode ser seus filhos, seus familiares, ser condenado inocentemente. Não existe isso. A Justiça de Alagoas está totalmente fora de contexto. Então estão todos equivocados. Podem analisar o contexto, podem analisar todo o processo, que José Alexandre dos Santos é inocente e estava em Arapiraca comigo no dia do crime. Então quer dizer que após a sentença, e até hoje vocês não tiveram a oportunidade de... Isso é uma prerrogativa do governo do Estado, que eu acredito que essas prerrogativas só venham a prejudicar. Porque não sei para que emitir prerrogativa se existe a Constituição Federal. Para que uma prerrogativa? Prerrogativa que o advogado só pode entrar no módulo de segurança, no presídio, para visitar o seu cliente, após agendamento prévio. A Constituição não diz isso, o advogado tem livre acesso a visitar o seu cliente. Essa prerrogativa dos advogados foi derrubada junto com a defesa, junto com a OAB e os órgãos competentes. E vamos derrubar também a prerrogativa dos familiares, ter que passar 20 dias para poder visitar os seus entes, os reeducandos que estão ali naqueles presídios em situação lamentavelmente triste.